Estamos voltando aqui com o Dr. Fábio Jos Grilberg, especialista em educação à distância, cidades digitais e e-learning. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre cidades digitais e logo falar sobre ensino à distância e e-learning. Tá, então, só para o Curumim não ficar preocupado, a gente vai tocar na questão das falhas lá depois. Ainda sobre a questão da cidade digital, tem duas questões aí. Há riscos muito claros aí quando a prefeitura se envolve na distribuição de uma rede que seja sem fio, para dar um exemplo, né? Por exemplo, nem sempre a cidade conta com os técnicos e engenheiros e pessoal necessário para o desenvolvimento da rede de maneira adequada. Mas aí não é só contratar uma empresa especializada? Então, aí, vamos colocar de duas maneiras. A gente pode contratar a empresa especializada ou pode desenvolver a solução própria. Então, vamos falar dos dois casos, dos riscos de você contratar uma empresa. Tá, então vamos pegar o exemplo de São Paulo, tá bom? Para contextualizar, a gente está prestes a entrar, agora vamos para o segundo turno com 2 candidatos, um deles com uma proposta de cidade digital, que, como a gente já havia conversado antes, se apropriou bem dessa ideia. Sim. Era uma ideia, uma bola que estava quicando. E ela, ou ele, pegam e abraçam. Eu achei legal vir à tona a conversa. Então, mas como é que faz isso na prática? E quais são as possibilidades, as vantagens, os riscos? Você pode desenvolver uma solução própria dentro da estrutura do governo, você pode contratar, terceirizar, desde desenvolvimento até a operação da rede. Isso vai ficar a critério de cada cidade, de acordo com o seu tamanho, de acordo com o acesso aos profissionais que ela tem. Pensando o Brasil de uma maneira geral, São Paulo tem todas as condições dentro da prefeitura de ter técnicos capazes de desenvolver uma rede desse tipo. Mas São Paulo é a exceção do Brasil. Mas na prefeitura tem técnico para fazer uma rede? Não é melhor contratar alguém? Depende do caso. Por exemplo, gigante, por exemplo? Por exemplo, você contratar... Vou dar o exemplo lá de Issy-les-Moulineaux, na França. Tá. Eles terceirizaram, privatizaram toda a parte de distribuição da rede sem fio deles dentro da cidade. Issy-les-Moulineaux é uma cidade na região metropolitana de Paris. Quantos mil habitantes? Acho que são 25 mil habitantes. É uma cidade bem menor que São Paulo. Qual que é a questão aí? Por exemplo, a prefeitura, dependendo do qual é o risco de terceirizar, mas nos dois casos os riscos podem ser contornados. Você terceirizar, o risco que você tem a prefeitura ficar sem dados sobre a rede, ela tem um modelo de gestão e às vezes um modelo tecnológico engessado. Então, por exemplo, se faz uma determinada opção por uma tecnologia e aí a mudança dessa tecnologia vai depender do terceiro. Então, qual é o cuidado que tem que se ter? No contrato, garantir que você tenha um modelo de gestão e um modelo tecnológico flexível. Como a gente estava falando no início, são várias opções. A gente fala de cidade digital, mas cidade digital não é só sem fio. Ela pode ter toda uma parte de fibra ótica, de outras maneiras de dar acesso à população. E aí você fecha com um fornecedor de comunicação sem fio. E aí? Mas vai chegar num lugar lá que a geografia, morro, não sei o quê, não vai dar acesso. Não vai ter, sei lá, visada de antena, alguma coisa do tipo. Então, qual é o risco de se terceirizar? E aí é com qualquer empresa, uma empresa que compra um ERP, por exemplo, ela quer trocar, depois para trocar é uma encrenca desgraçada. Então, a dificuldade é garantir contratos que permitam inovações e não ficar amarrado a um único modelo, especialmente no espaço público. É difícil conceber um único modelo, uma única opção tecnológica. Até isso... Principalmente num mercado de tecnologia que é voraz, altamente veloz, dinâmico. Quer dizer, então, novidade todo dia e você está amarrado a um... Então, isso é um risco. O outro risco é, às vezes, ficar sem dados sobre a própria operação da rede, movimentos sociais que acontecem dentro da rede, porque qual é o interesse disso? Você pode pensar políticas públicas a partir de movimentos dentro da rede. Mas, por exemplo, nos infocentros, nos telecentros, existe esse tipo de controle? De dados? Não, a rede está aberta, eles usam, existe... em geral, normas de conduta. Não vai acessar. Não pode fazer isso. Mas não tem essa. Mas essa forma de controle que você está sugerindo. Não, é de perceber tendências de uso, Hoje, por exemplo, nesses equipamentos não existe.
Não, que eu saiba, não. Tá, uma coisa conceitual. Eu estou falando assim, você pode perceber, você sendo gestor da rede, você percebe tendências de uso. A partir de tendências de uso, você pode ter uma oportunidade de desenvolver um novo serviço, né? E aí se você tem isso totalmente terceirizado e no contrato não garante que você tenha esse mapeamento de rede também para perceber novas oportunidades, você pode ficar preso. Então, por exemplo, lá em Issy-les-Moulineaux, a grande dificuldade que eu tive conversando com o pessoal da prefeitura de lá era dados sobre a operação da rede, né? Eu tinha que falar com o pessoal das telecoms. Então, eu tinha que ligar para os executivos das telecoms para saber como a rede da cidade funcionava, né? Então, mas não é... Olha, não se deve terceirizar. Pode e se deve terceirizar conforme cada caso. Tem que ser analisado o caso da cidade, né? Então, o problema é como esse contrato é feito. Tá. Mas né? vamos falar um pouco de ensino à distância. Uhum. Ensino à distância. Como que seria, por exemplo, a grande vantagem de uma grande cidade digital seria o ensino à distância? Uma das grandes vantagens, sim, com certeza. Né? Vamos falar das vantagens. Vamos falar das vantagens. Menos riscos e mais vantagens. Menos riscos e mais vantagens. E possibilidades. Olha, possibilidades, vamos lá. E podemos incluir o celular agora nessa história? Podemos. Bom, a questão da educação à distância na cidade, numa cidade grande, ela tem de imediato algumas facilidades enormes, que é a questão de mobilidade. Você não precisar ir, por exemplo, eu trabalho na Metodista em São Bernardo, e se o aluno pode assistir a minha aula aqui sei lá, em Moema, no Itaim ou em qualquer outra cidade, quer dizer, isso já gera uma facilidade enorme. Mas do ponto de vista pedagógico, vamos dizer assim, você precisa, acaba te forçando a rever papéis de docente e dos próprios alunos. Por exemplo, na educação à distância, o trabalho é fatalmente multidisciplinar. Então, você precisa de gente para desenvolver material, você precisa do professor, né? E você precisa pensar muito bem a interação com o aluno, né? Às vezes, na sala de aula convencional, você fica naquela postura de rei da cocada preta lá na frente, né? E, muitas vezes, prefere ficar falando. Na distância, você não tem essa oportunidade de ficar falando. Não adianta colocar vídeo na internet só para o pessoal assistir. Por exemplo, né? A gente aqui está, teoricamente, numa aula de educação à distância. Sim, as pessoas estão participando. As pessoas estão interagindo. Essa é a grande vantagem, né? Você acaba abrindo, fatalmente, espaços para interação. Você botou o e-mail lá para discutir, mas tem chat, assim, no sistema de vocês? Tem. Nós usamos pouco, usamos mais fórum, que é assíncrono. Porque, por exemplo, às vezes a gente tem módulos que tem 1000 alunos. Então, se você vai fazer um chat com 1000 alunos, você não dá conta de organizar. Então, os modos assíncronos facilitam. Eventualmente, para grupos menores, você consegue trabalhar com o chat. Mas no caso da cidade em si, né, isso abre perspectivas muito interessantes, né? Porque você pode desde trabalhar universidades abertas para a população, cursos de extensão, economia doméstica. Aqui entra uma pergunta do Curumim que eu quero, só para porque nosso tempo está acabando, que eu quero que você inclua. Como foi desenvolvida essa ideia de educação para o celular? A educação para celular, ela entra na conversa da educação à distância. De repente, a gente tem aparelhos menores com acesso também à internet, a outros tipos de redes aí. O que se faz, eu vejo o pessoal fazendo muito hoje na área de mobile learning, que seria o uso do conceito de educação à distância com aparelhos que te permitem mobilidade, que você permite levar de um lado para o outro, né? Você vê gente colocando muito vídeo para o pessoal baixar em tocadores de MP3 ou MP4, podcasts para o pessoal baixar em tocadores de MP3, mas aí você cai no mesmo problema do convencional, continua essa interação,
né? Então, o grande lance da tecnologia que a gente tem hoje é a interação. Como é que o pessoal tem tentado trabalhar isso? Já existem projetos, né, em que a transmissão é feita também dentro de uma sala de aula, uma aula comum, que a câmera vai lá, faz a captação, transmite, bota isso na rede, a pessoa acessa isso via internet ou outro tipo de rede dentro do campus ou fora dele, só que ela tem a possibilidade, por exemplo, de enviar perguntas por SMS, por torpedo, vamos, né, usando aí o termo clássico. Né? Então já criou interatividade, né? Já deixou de ser só baixar vídeo, baixar podcast para enviar conteúdo. Não, você precisa criar essa interação. Né? Outro sistema que eu já vi gente trabalhando, tem alguma modalidade de chat. Então, você tem a possibilidade de enviar perguntas diretamente para o professor ali na aula e ele vai te fazer vai te devolver aí a sua dúvida. Quais são os limites? Ergonômicos, né? Então, por exemplo, se você está num celular, dependendo do modelo que você tem, ou mesmo os mais modernos, não é necessariamente o melhor local para você digitar para enviar um torpedo, por exemplo. Né? Problemas de interface. Se eu estou trabalhando com PowerPoint numa aula, como é que esse PowerPoint aparece, né, dentro do celular? Então, tem modelos que você pode optar, dependendo do sistema. Eu quero ver só o professor. Não, eu quero ver o PowerPoint, escutar a voz. Né? Eu quero ver só ouvir a voz. Então, se você poder habilitar essas configurações durante a transmissão, o usuário fazer isso, para se adequar ao modelo dele. E tudo que está sendo produzido ali tem que ser possível abrir em qualquer outra mídia. Né? Isso é uma tendência. Né? Se você olhar, por exemplo, sites de jornalismo, antes tinha site para o desktop, né? E site para mobile. Né? O que começa a acontecer? A tela do mobile está ficando grande. Então já tem muita gente que não está se preocupando em fazer site específico para mobile. Né? Então, garantir essa operação em várias mídias também, ou por melhorar o design da mídia móvel, ou por pensar melhor o conteúdo, é fundamental também. Né? Eu acho que eu tenho uns dados aqui que são interessantes. Né? Às vezes a gente pensa mobile learning a partir da mídia. Olha, eu tenho uma quinquilharia nova aqui, o que eu dá para fazer, o que dá para eu fazer com isso? Né? Uma outra maneira de pensar também, se você for lá no penúltimo slide, né, uma pesquisa feita com mais de 400 alunos, 442 alunos de uma instituição australiana, né, e como é que eles usam celulares dele, né? Então são acadêmicos, alunos de graduação, a fazer ligações, né? Você tem 92% indicou isso, enviar torpedo, escutar música, jogar, né? Surfar na internet, ler notícias e baixar e-mails. Né? Eu acho que o e-learning tem que ser pensado a partir do uso. Né? Então você já cria as soluções de e-learning a partir do que as pessoas já usam. Então, no caso seria a voz. Para depois que seja. Mas você tem altos índices de SMS, né? de gente já, quando começa a bater 30%, 40%, você já pode considerar uma possibilidade interessante. E aí, a partir daí, uma vez que ela se acostuma com essa questão de usar aquela mídia, você começa a desenvolver soluções mais sofisticadas. Porque se você chega com uma coisa muito nova, que a pessoa precisa reaprender todo o conceito, em geral vem muita resistência. Né? Isso é clássico no processo de implantação nosso. Né? Quanto mais você usa uma interface que o usuário já conhece e vai crescendo a partir dali, né? O nível de resistência é muito menor. Que imaginamos com essa nova geração que já tem um celular com 7 anos. Sim. Né? Quer dizer, então ver o que essa molecada está fazendo desde criança, começar a construir os projetos e aí aperfeiçoando. Olha, vamos dar um passo a mais, vamos dar um passo a mais. Você tem que saber jogar entre essa memória tecnológica, né, e forçar um novo uso.
né? Então, se você vai só no novo uso, quantas mídias novas foram lançadas e caem por terra e não funcionam, porque o pessoal, olha, tem outras coisas aí que eu prefiro fazer de outro jeito, não é assim. Né? Então, isso é comum, né, acontecer no mundo da tecnologia. Né? Aparece uma novidade e some. Então, para a educação, que é um processo fundamental para qualquer sociedade, partir dos usos e, a partir desses usos, ir pensando as novidades, eu acho uma estratégia interessante. Né? Não dá para ficar só no que eles fazem. Né? A história do Paulo Freire, né, para usar um educador, né? Você tem que construir, de alguma maneira, a partir do conhecimento que o seu educando, né, o seu aluno, sua aluna já tem. Mas também ser educador não é só isso, não é só ir lá do outro lado e fazer o que o aluno já sabe. Mas é a partir desse conhecimento você ir trazendo para novos caminhos, mostrando novos caminhos. Né? Então, eu acho que é um processo interessante aí de conversa para a implantação da tecnologia. E como é que está a tua pesquisa nesse sentido? O e-learning, hoje eu não... Porque assim, eu tenho... O trabalho de pesquisa, ele está no último semestre, até junho desse ano, eu estava lá em Londres, na London School of Economics and Political Science, trabalhando a questão de cidades digitais. Meu trabalho na Metodista é na área de educação à distância. Então, hoje eu penso a questão do e-learning muito mais dentro do nosso projeto de educação à distância. Eu sou gerente de desenvolvimento de cursos. Nós temos o pró-reitor, né, que é o professor Luciano Sattler. Eu sou gerente de desenvolvimento de cursos. E agora a gente começou, olha, está na hora de usar, passar a usar, parar de ver o que está sendo lá fora e começar a descobrir as soluções internamente aqui nos nossos projetos. Porque existe um grande limitador de imediato, né? A questão do acesso mesmo dentro do nosso programa de educação à distância, tem muitos alunos que, se não tivesse o polo nosso de apoio na cidade, ele não teria acesso à internet. Né? E você dá esse salto para o e-learning de cabeça num primeiro momento tem que ser muito bem pensado. Né? Porque se acesso à internet já é difícil, acesso à mídia móvel, ou quer dizer, você ter mídia móvel com acesso à internet é muito mais. Se a fixa já é complicada. Então, é um trabalho que a gente começou a burilar agora. Né? Olha, o que vai dar para fazer, o que está vindo por aí. Para você ter uma ideia, no Brasil, 3G veio agora, né? Quer dizer, então, a outra opção que a gente tem, a maioria dos nossos alunos vai ter, são as formas tradicionais de voz, né? Um SMS, talvez um ou outro celular lá consegue baixar vídeo, porque é Brasil inteiro. Por exemplo, a gente tem cidades que nosso projeto está, que a conexão da cidade é ruim. Né? Você só tem ou via rádio ou satelital, né? O acesso à internet. Então, esse passo para o e-learning no nosso projeto tem que ser muito bem pensado. Porque é Brasil. Mas se fosse São Paulo com 3G? Já se torna possível, mas você concorda que ainda é um mercado muito restrito. Uhum. Né? Eu acho que as telecoms ainda estão por descobrir a educação como um negócio também. Né? De começar a bater nas portas das universidades e propor soluções, olha, como é que eu renovo a base de celulares dos meus alunos? Né? Porque você não pode, você tem que garantir a universalidade do que você está ensinando dentro do seu público. Né? Você não pode, olha, isso aqui sei lá, eu dou um determinado tipo de aula com uma determinada interatividade que só 20% dos meus alunos têm condições de participar de um projeto desse. Então, você está discriminando quem não tem. Então, não é um computador por aluno, é um celular 3G por aluno. Quer dizer, caminha um pouco por aí, né? Eu acho que tem muita oportunidade de negócio, tanto para as telecoms, quanto para empresas que trabalham e desenvolvem soluções de comunicação móvel dentro da educação. Né? Bom, muito bom. Fábio, a gente vai ter que encerrar por hoje, mas eu queria que você deixasse seus contatos, caso alguém queira entrar em contato com você, a universidade, etc. Sim. Bom, telefone... Você tem um site também? Tenho. Meu site é http www... Peraí, deixa eu colocar aqui. www... Metaforai, metaphori.pro.br.
Assim? Onde você escreveu? Aqui, ó. Não, é AI no final. Peraí. Não, IA. E não tem o H antes do A aqui, ó. Bom, escreve aí. Deixa eu escrever então. Opa. E .pro.br, né? Cadê o dela? Entra. Pronto. É isso aí. E e-mail fabio.josgrilberg@metodista.br. E eu estou lá na Universidade Metodista, pode me procurar tanto no projeto de educação EAD quanto na pós-graduação em comunicação. Lá são as minhas bases. Bom, Fábio, muito obrigado pela sua presença. Quem quiser saber mais sobre Mobile Learning, cidades digitais, só contactar o Fábio na Metodista. Obrigado, agradeço aí o convite. Tá bom, a gente volta semana que vem. Obrigado e até logo.